Olá, caros alunos, tudo bem? Vou fazer uma abordagem geral aqui sobre a apresentação de dados em gráficos, um material que o professor Felipe deixou e que eu creio que ficou faltando um vídeo explicando de forma geral, né? Estamos estudando aqui a disciplina de estatística e vamos aqui falar sobre esse conteúdo. Basicamente, quando você organiza os dados em gráficos, a visualização fica mais fácil, o entendimento, por consequência, também fica mais fácil. A estatística tem como uma das prerrogativas organizar os dados, né? E com essa organização em gráficos, é muito popular que nós consigamos entender melhor o que está sendo, os dados que estão sendo transmitidos, né? Então nós usamos aqui o famoso eixo cartesiano, né? do Descartes, né? As coordenadas cartesianas, né? E utilizando a ideia de representar uma imagem de x e y, né? Bom, tipos de gráficos nós temos diversos tipos, né? Alguns ele fala aqui, né, em 2D, que é o que a gente vai ver mais que explicitamente, mas existem dados que são apresentados aí em 3D, né? Geralmente gráficos aí que envolvem questões de medição de tempo, medições de grandes populações, né? Aí mede-se analisando em 3D para ver densidade de alguns tipos de dados. Bom, o mais comum aí é o famoso gráfico de barras, né? Ou colunas, utilizam retângulos como referências, né? Ou faixas para representar as grandezas ou dados, né? Então, é muito comum, e aqui ele fala que o Excel é uma boa ferramenta para isso, né? O Excel você consegue montar uma tabela e em 1 segundo ele gera o gráfico para você, bastando somente você organizar ali as informações, fazer alguns detalhes. Quem não tem Excel pode usar lá o Google Planilhas, né? Que é o pacote Office, digamos assim, do Google, que é gratuito, tá? Vamos ver aqui, ó, considera uma pesquisa de opinião realizada em uma determinada comunidade, na qual os dados coletados indicam o hábito dos moradores assistirem ou não o horário político televisivo. Então, vemos aqui, ó, tabela 1, hábito de uma comunidade em assistir o horário político televisivo. Bom, vemos aqui que o hábito de não assistir, né, as pessoas que não têm o hábito de assistir, é maior, né? 2.500 pessoas não assistem esse horário político e 1.150 pessoas assistem, um total de 3.650. Se eu pegar esses 1.150 e dividir por 3.650, eu vou ter esse valor aqui, tá? Esse número percentual aqui, que logicamente multiplicando por 100, eu vou ter 31,51%, tá? 2.500 dividido por 3.650 vai dar 0,68, que multiplicando por 100 vai dar 68,49%. Aqui eu chamo de frequência relativa e aqui eu chamo de frequência percentual, que é por porcentagem. Vocês já vêm estudando isso aí ao longo do curso, né? Então nós vamos gerar um gráfico de barras, né? Ele vai ficar assim, né? Então, relembrando, nós temos aqui pessoas que não assistem. Ele colocou aqui a frequência comum, né? Então nós temos aqui, ó, 2.500 pessoas aqui, não é? 2.500 pessoas não assistem a programas políticos, né? Políticos não, ali é horário político, né? Isso, horário político eleitoral. E 1.100 pessoas assistem, tá? O gráfico de barras ou colunas é a mesma ideia, só que eu inverto o lado do gráfico, né? Se vocês olharem aqui, os que não assistem ao horário político eleitoral são 2.500, os que assistem 1.100, ou seja, eu apenas inverti. E aqui eu usei essa sombra aqui, né, para ele ficar em 3D, né, que eles chamam, né, para ver o gráfico como se fosse ele em movimento, né, ver o movimento melhor da barra, tá? Isso é feito facilmente no Excel também, os tipos de gráfico lá. O famoso gráfico de pizza, né, que faz um bolo, que ó, tá aqui, ó. E eu consigo ver, aqui eu tenho esse primeiro gráfico de frequência, de forma 2D, e o gráfico ali de pizza do lado direito em 3D, tá? Eu tenho aqui, ó, que 68% ou 2.500 pessoas não assistem ao horário eleitoral, e por outro lado aqui eu tenho 1.150 pessoas ou 32% assistem ao horário eleitoral. Tenho também gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, eu pego somente os números, né? E que estão ali, eu pego as duas variáveis, geralmente são duas variáveis onde eu vou
comparar entre x e y e ploto no gráfico, né? Então eu tenho aqui a altura dos alunos, né? Eu tenho aqui os alunos, quem são os alunos, do primeiro ao 18º aluno, e eu tenho a altura de cada um. 1,78, né? Igual a 178 centímetros, e até o 18º aluno, que tem 166 centímetros, né? 1,66 m. Muito bem, aí eu vou fazendo o quê? Eu vou só plotando x e y, né? Eu pego cada aluno e marco aqui no gráfico a estatura dele. Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, o número 1, o aluno 1, né? O aluno 1, por exemplo, aqui, ó, tá aqui, né? Depois de 0 aqui, o 1, ele tem aí 170 e alguma coisa, né? Vamos olhar lá na tabela. O aluno 1 tem 178 centímetros, né? Então ele está mais ou menos aqui, né? O 0, depois do 0, ele está mais ou menos aqui, tá? O último aluno, que é o aluno 18, né? Vamos procurar ele aqui, está perto aqui de 20, ele tem 1,66, né? Então aqui o que eu faço? Eu pego os dados do jeito que estão lá, do jeito que eu coletei, e eu ploto no gráfico, né? E eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de variação, né? Subir, descer, subir, descer, subir de novo, descer e etc. O famoso gráfico de dispersão. Eu consigo ver como que os dados estão dispersos e se há um movimento muito brusco. Eu consigo perceber aqui, ó, que esse aluno aqui, por exemplo, é o aluno mais alto da classe, né? Perto de 185 centímetros, tá? Isso é bem, acho que dá para... o gráfico ele facilita bastante mesmo a visualização, né? De primeiro momento, algumas pessoas têm medo do gráfico, né? O gráfico é difícil, tal, mas não, o gráfico, a ideia dele é que se você parar 2 segundos e entender o que ele está medindo, né? Você vai saber que você vai interpretar a informação rapidamente, tá bom? Gráfico de dispersão de novo. O histograma, basicamente o histograma é o mesmo gráfico de barras, né? Só que eu pego os dados, eu agrupo eles. Por exemplo, eu posso pegar essa classe de alunos, essa mesma classe de alunos, e dividir e fazer um intervalo para ficar mais fácil, ou ao invés de ficar assim, né, nesse formato dispersivo, eu posso também apresentar os dados em forma de barras, né? Mas para isso eu preciso colocar um intervalo entre as estaturas, né? Entre as alturas. Então eu pego de 1,60 a 1,65, eu tenho 4 pessoas. De 1,65 a 1,70 eu tenho 9 pessoas. E assim por diante, tá? Dividindo aqui 4 por 18, eu vou ter 0,22, né? E aí eu vou ter 22%. Logo de cara, então, eu vou saber que entre 1,65 e 1,70 tem a maior quantidade de pessoas, ou seja, 0,50, ou a metade dos dados, né? Metade de 1, ou seja, 50%. Então o histograma vai ficar mais ou menos assim, ó, desse jeito aqui. Esses alunos aqui que estão entre 1,65 e 1,70 são 9 pessoas, 50% eles vão estar aqui, ó, 9 alunos estão na faixa de 1,69, tá? Então esse é o histograma. O histograma ele consegue reunir várias faixas de idade, né? Quando a informação começa a ficar muito grande, né? Aqui eu tenho aqui, ó, voltando nesse gráfico de dispersão, eu tenho 18 observações, né? Mas digamos que numa empresa eu tenha 100, 200, 1000, 10 mil observações. Aí já vai fazer sentido eu colocar os dados em um histograma, que eu vou colocar eles numa faixa ou chamar também intervalo, tá? Então essa informação precisa ser passada aí para vocês. Gráfico de polígono de frequência é bem parecido com o gráfico de dispersão, né? Eu tenho aqui, ó, com base nos dados da tabela abaixo, fica fácil a elaboração do polígono de frequência. Pontos médios no intervalo de classe e frequência da estatura de uma amostra de alunos, né? Então eu faço uma coleta de novo dos dados, né? Vou aqui e marco de novo na tabela, só que agora eu vou colocar uma linha, né? A única diferença é que eu vou colocar uma linha aqui, ó. Tenho aqui as estaturas, tenho aqui a quantidade de pessoas, né? Isso, a frequência, né, que está aqui, e eu coloco as linhas aqui, traço uma linha, né, para ver o movimento da reta, né? Então aqui tem algumas informações, tá? Mais um exemplo aqui, frequência acumulada, eu posso fazer também, né, acumulando os números, mas basicamente vai dar a mesma informação, apenas uma forma diferente de apresentar.
Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu quis só fazer uma abordagem geral. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre vou dar um exemplo de histogramas e gráfico de dispersão em formato de exercício para a gente depois resolver, tá bom? Então até a próxima aula.